Personagens principais. Clara dos Anjos. Clara é a protagonista da história. Ela é uma jovem ingênua de 17 anos, frágil, pobre, mulata e super protegida pelos pais porque era filha única do casal. Joaquim dos Anjos é o pai de Clara. Era carteiro de origem humilde, adorava tocar flauta e modinha. Ingrácia é dona de casa, muito dedicada a Clara e a rotina familiar, e no livro ela é descrita como uma mulher sedentária e caseira. Antônio da Silva Mahammack é o padrinho de Clara, companheiro de solo e grande amigo de Joaquim. Ele é semi-aleijado e semi-paralítico do lado esquerdo do corpo. Ele adorava discutir sobre política e literatura. Defendia com unhas e dentes Clara e por ela acabou perdendo a vida. Cassie Jones é o malandro sedutor da história. Violeiro, com pouco menos de 30 anos, homem branco, que toca no aniversário de Clara. Também tem uma condição melhor que ela. Salustiana é a mãe de Cassie. Sempre acobertou os casos amorosos dele e as confusões pessoais armadas pelo filho. Ela é uma mulher racista, preconceituosa e orgulhosa, pois diz que seus parentes eram ingleses. Clara dos Anjos. Como o título da história já diz, a história é sobre uma jovem mulata que beirava os 17 anos, chamada Clara. Ela morava com seu pai, Joaquim dos Anjos, um carteiro, e sua mãe, Grácia, na periferia do Rio de Janeiro. A casa era bem simples, tinha 2 quartos, cozinha minúscula e uma sala de jantar. Tudo começou quando Joaquim, o pai de Clara, e Lafões, seu amigo de jogo, falavam sobre a festa de aniversário de Clara. Lafões sugere que Cassie Jones, um amigo dele, vá tocar modinha na festa dela. A modinha era um gênero musical de canção sentimental brasileira e portuguesa que é muito presente na história. Joaquim, que adorava modinha, ficou curioso para saber se ele realmente tocava bem, então autorizou. Mahammack, o padrinho de Clara e melhor amigo de Joaquim, não gostou muito da ideia, pois já tinha visto no jornal o que ele tinha feito com outras moças e sabia que sua fama não era boa. Cassie Jones era um rapaz com pouco menos de 30 anos, branco e conhecido por desonrar mulheres pobres e de todas as cores. Quando ele fazia alguma coisa, sempre saía nos jornais e ele ia chorando para a mãe, jurando inocência, e sempre conseguia escapar. A mãe sempre o protegia e se gabava por ter parentes ingleses. Já o pai repudiava todas as atitudes do filho. Certa vez, até perdeu a paciência com ele e o expulsou de casa. Chegou o dia da festa de Clara e Cassie foi para lá tocar. Os dois começaram a trocar olhares e Clara já ficou em êxtase com Cassie cantando. Depois da festa, Joaquim e Grácia conversam e Grácia diz que não quer mais que Cassie vá à sua casa. Joaquim concorda. Clara, que já estava toda apaixonada, escutou por trás da porta e ouviu a conversa e começou a chorar. Cassie insistiu de várias formas para chegar em Clara, até que conseguiu, por Dr. Menezes. Clara nunca saía de casa, só às vezes com o pai e com Dona Margarida, que era uma viúva que ensinava ela a bordar. E já que ela nunca saía de casa, Menezes ia até a casa dela. Menezes era um senhor de 70 anos, que era quase dentista, só que não tinha formação, e ele ia lá para casa dela cuidar dos dentes dela. Durante um mês, ele foi um intermédio entre Clara e Cassie das correspondências. Então, Cassie mandava carta para Clara e Clara mandava carta para Cassie, e ele que entregava essas cartas. As cartas, depois de um tempo, passaram a não mais se tratar só sobre modinha, mas também galanteios. Então, Clara confessa a Dona Margarida que está apaixonada por Cassie e essa notícia chega até os pais de Clara. Joaquim não ligou muito, mas Mahammack, o padrinho dela, disse que se ele aceitasse o relacionamento dos dois, não ia mais na casa dele, porque sabia que ele não era um bom moço. Clara ouviu tudo, ficou furiosa e mandou uma carta para Cassie falando sobre o assunto. Cassie começou a ver que Mahammack só atrapalhava e queria tirar ele do caminho. Começou a premeditar o assassinato. Então Cassie chama Arnaldo para matar Mahammack
e sábado era o dia que ele passava mais tempo na barraca de seu nascimento. Então marcaram sábado e quando ele estava saindo da barraca, começaram a bater nele, dando pancadas em todo o corpo e depois fugiram. No dia seguinte, Mahamak estava morto. O assassinato de um velho pobre, aleijado, inofensivo, às pauladas, fez parecer que só tinham matado ele por prazer. Então, o jeito que ele foi morto deu a entender que foi só um assassino qualquer querendo matar por prazer. Cassie não demonstrava nem medo nem arrependimento. Começou a premeditar a fuga depois que transou com Clara, já que agora ele não tinha mais nenhum contato para salvar ele de ir para a cadeia. Vendeu os galos de briga, que era sua principal renda, e a mãe viu aquilo e perguntou o que estava acontecendo. Ele mentiu dizendo que ia trabalhar no Mato Grosso em uma construção de uma estrada de ferro. Então, já fazia 10 dias que ele não ia ver Clara, e Clara começou a ficar desesperada e pensando o que seria dela se ele a abandonasse, porque ela estava desmoralizada. Naquela época era muito importante que a mulher não fosse desonrada, porque a partir do momento que ela fosse desonrada por um homem que não era nem namorado, nem marido dela, ela perderia o valor total dela. Ela seria desmoralizada. Então foi aí que eles descobriram que ele tinha ido embora e ela começou a sentir os primeiros sintomas da gravidez. Clara, então, descobre que está grávida e confessa à mãe que está grávida. E Dona Margarida decide com ela até a casa de Cassie, que era em um bairro do subúrbio, tido como elegante. E quando chegaram lá, a mãe de Cassie recebeu elas e começou a rebaixar Clara, dizendo também que a culpa era das moças que abriam as pernas para ele e que o filho dela não tinha culpa nenhuma disso. E quando a gente pode notar a diferença do comportamento da mãe de Cassie, que era uma mulher arrogante, soberba, e do pai, que não aprovava de jeito nenhum